Efésios 6:10 diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Estando firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, ao qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco, nos dar direção nessa noite, no nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. E a igreja dá uma salva bem forte para o nosso Senhor Jesus. Pode sentar. Aleluia. Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, e Paulo dá uma grande demonstração de sabedoria e fala para a igreja como ela deve se portar contra os ataques do inimigo. Paulo estava preparando a igreja para que a igreja viesse a se fortalecer no Senhor e na força do poder dele, porque, para falar a verdade, são poucos a liderança, são poucos os pastores, poucos líderes que preparam a igreja para sofrer. Hoje em dia só se prega sobre bênção, só se prega sobre vitória. Então, quando a igreja começa a passar pelo dia mau, a igreja não está revestida do poder de Deus. E aí o que acontece? Muitos se afastam, muitos se desviam. Muitos só conseguem vir quando tem um propósito, quando existe algo que atrai aos olhos deles, quando existe alguma proposta relativa à bênção. Aí muitos começam aquilo que é o desejo do coração. Só que quando chega o dia mau, como diz Efésios 6:13, tomai de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. São poucas as pessoas que estão preparadas para uma guerra. São poucas pessoas que estão preparadas para uma batalha. E normalmente, quando o inimigo se levanta numa guerra, ele vem com as suas maiores armas. Ele usa os seus maiores soldados, anjos treinados para matar, para roubar e para destruir. Anjos prontos para poder entrar em pessoas e fazer aquelas pessoas como uma arma potente na sua mão. Houve um grande acontecimento em Colônia do Gurgueia. Quem ficou sabendo? Que uma criança foi morta. Uma situação assim horrível. E quando foi hoje à tarde, eu estava dirigindo e pensando, como que uma pessoa pode matar uma criança de 5 anos, e por um motivo tão fútil, tão sem cabimento. Isso percorreu Teresina, percorreu em todos os jornais. E aí o Espírito Santo falou para mim que são as hostes espirituais da maldade, que procuram homens e mulheres para manifestar toda a sua ação de poder maligno,
Então eles vão procurar quem? Homens e mulheres que estão afastados da presença do Senhor. Homens e mulheres que não entenderam o Evangelho, que não sabem a respeito do amor de Cristo. Então, esses anjos, essas hostes espirituais da maldade, eles entram nas pessoas e começam a investir nas pessoas para destruir vidas. São pessoas que são usadas pelo inimigo para autodestruição, como a gente vê de vez em quando acontecendo, como aconteceu em São Paulo, jovens que entraram na escola e mataram muitos jovens serial killers. Quem lembra disso aí? Levante a mão. Satanás, ele investe em vidas para que essas vidas venham ser instrumentos na mão dele. E aí a gente começa a olhar e tentar imaginar como que pode um homem, sendo imagem e semelhança de Deus, ser tão cruel e tão perverso, ao ponto de tirar a vida de uma criança indefesa, de uma maneira tão cruel e tão perversa. A criança sangrou até a morte. Aí eu comecei a questionar aquilo com Deus, e o Senhor me fez ver uma batalha espiritual. O Senhor começou a me mostrar homens e mulheres que são usados pelo inimigo para poder destruir famílias, para poder colocar maldições em famílias, para destruir histórias, para que venha acontecer traumas, para que aquilo vire uma bola de neve e alcance gerações e gerações. E através desses traumas, aqueles que vão crescendo revoltados, é onde esses espíritos, eles continuam atacando, eles usam aquela pessoa, eles usam aquele homem ou aquela mulher, até o tempo que eles percebem que eles já usaram tudo, e aí eles simplesmente destroem a vida daquela pessoa, e eles começam a procurar uma outra pessoa para começar a sua história também, para começar uma história de maldade, de crueldade. E aí a gente vê cada história de, como a gente viu naquela época, uma moça chamada Susana Richthofen. Quem já ouviu falar nela? Ela matou os pais à paulada para conseguir a herança dos pais, simplesmente dinheiro. Como muitos, como o caso daquele homem chamado, se eu não me engano, Guilherme, que ele joga a própria filha, ele está num crime de um prédio e mata. E aí ele fica questionando, mas o que será que está acontecendo? Como que o ser humano pode atribuir tanta maldade no coração? É porque o apóstolo Paulo, ele explica muito bem isso. Não são pessoas. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta, ele em Efésios, se você for olhar, você vai ver Efésios capítulo de número 6, versículo 12, diz assim: não temos que lutar contra a carne e contra sangue, mas sim contra principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Satanás está montando um grande exército na terra e está devastando muitas vidas. Muitas vidas. E o que a igreja faz com isso? E eu comecei a questionar: Senhor, peraí, e quer dizer que Satanás está levantando esse grande exército? A nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra esses espíritos que perturbam, que montam nas costas das pessoas e fazem as pessoas fazerem coisas.
Quantas vezes você que está aqui não teve um ataque de fúria? Quantas vezes você não sentiu vontade de matar alguém? Quantas vezes alguns frutos a ele, sim, frutos amargos? Quantas pessoas eu não prejudiquei? Quantas pessoas eu falo aqui, me recordo de uma discussão que nós tivemos uma vez, e eu estava tranquilo, estava dentro de um bar bebendo, eu não era crente, não conhecia a palavra, ninguém na minha família era crente, e houve uma desavença lá, e eu fiquei muito chateado com uma pessoa por causa dessa desavença. E eu lembro que um mensageiro de Satanás usou um amigo meu, chegou perto de mim com 2 facas brancas de açougueiro e virou e disse assim: vamos matar ele. Quando eu olhei aquilo, eu ceguei, eu não vi mais nada. Eu falei: vamos. E nós fomos para matar um homem que tinha tido aquele problema com a gente, e a gente estava ali. E eu lembro na hora que eu cheguei para dar uma facada no pescoço dele, eu vi toda a cena. Era interessante que toda vez que acontecia, eu via toda a cena antes de acontecer. Então eu ia fazer a cena, eu via tudo acontecendo, e depois o que eu ia fazer. Satanás colocava isso tudo na minha mente. Eu peguei a faca ao contrário assim, dei no pescoço dele. Quando eu fiz assim, eu recebi uma pancada, eu caí no chão. Era um outro amigo meu que gritou e disse: você está doido? Você vai matar o rapaz. E eu lembro que gritaram para o homem: corre, senão você vai morrer. E Deus deu livramento para aquele homem e para mim, porque ele fugiu, e os planos de Satanás foram findados naquele dia. Vocês não têm a noção de quanto o meu coração era maligno. Satanás queria que eu viesse a ser um instrumento na mão dele. E na mão dele eu poderia ter feito muitas coisas, destruído muitas vidas, acabado com muitas famílias, e até mesmo a minha família. Essa é a estratégia de Satanás, tentar destruir as nossas vidas. Então o que ele está fazendo aí fora? Aí fora ele está armando. Ele está armando situações para destruir vidas. Eu lembro que eu estava na minha lanchonete uma vez. Eu era dono de uma lanchonete, e houve uma discussão naquela lanchonete. Eu lembro que uns 3 meses atrás, uma mulher crente olhou para mim e disse assim: meu filho, eu não lhe conheço e não sei o teu nome, mas eu vejo muito sangue, muita polícia envolvida, e eu vejo Satanás tentando ceifar a sua vida. Cuidado. Eu respeitei ela porque ela era uma senhora de idade. Eu fiquei calado, mas dentro de mim eu pensei assim: crente macumbeira, está jogando praga em mim. Eu virei as costas e fui embora. E eu lembro que depois de uns 3 meses, aconteceu um problema dentro da lanchonete onde eu estava. E de repente, quando eu saí, uma confusão armada. E eu lembro que eu segurei um senhor de idade nos braços, e um outro rapaz segurou um rapazinho de 19 anos também ali nos braços. E o rapaz estava discutindo com esse senhor, e de repente, eu queria que eles fossem para fora, e eu ia tirar eles. De repente eu senti algo maligno, algo muito ruim dentro de mim. Eu senti algo muito estranho, uns arrepios, algo eu não sabia, mas o espírito da morte tinha chegado naquele ambiente e eu não sabia. Eu comecei a sentir uns arrepios, umas coisas ruins. Aí eu lembro que eu lembrei
aquilo que aquela crente tinha falado para mim, que aconteceria uma coisa ruim, e eu comecei a me arrepiar inteiro. Eu nunca tive aquela sensação tão ruim daquela forma. Eu senti medo, era difícil eu sentir medo. Quem está no mundo não sente medo de nada. Eu senti medo, e na hora que eu senti medo, eu soltei o senhor de idade, eu virei as minhas costas, eu dei um passo, eu dei 2 passos. Na hora que eu virei, o senhor estava ali, ele foi para cima do rapaz. O rapaz sacou uma 6,35 e deu 9 tiros nesse homem, na minha frente. E eu falei, meu Deus do céu, quem é que teve que ligar para a polícia? Fui eu. Muito sangue. Satanás, ele tenta levantar o certo. Ele tenta colocar maldade no coração daquele que é imagem e semelhança de Deus. Enquanto Satanás está aí fora, matando, roubando, a igreja está parada. Agora eu vou te explicar o porquê esse rapaz não tinha nada a ver com a briga. E eu vou lhe explicar por que ele deu 9 tiros nesse homem. Ele tinha 19 anos. Segundo ele, quando ele tinha 11 anos de idade, esse homem que ele deu os tiros era de uma ele tinha uma padaria. E eu não sei o que houve naquela padaria, que esse homem chegou para esse menino que tinha 11 anos na época e teve uma discussão. Ele deu um tapa na cara do menino, e o menino guardou um ódio dele 8 anos. 8 anos alimentando um ódio. E nesse dia da confusão, ele não tinha nada a ver com a história. Eu posso falar para vocês qual que foi a confusão. A confusão foi por causa de um pastel que eu entreguei para um casal, e este casal disse que o pastel era deles, e o rapaz, esse senhor de idade, falou que não, que era deles. Então eles discutiram, e esse rapaz acabou batendo, esse rapazinho do casal acabou batendo no senhor de idade, mas foi embora. E o senhor de idade ficou dentro da lanchonete dizendo: se eu pegar ele eu mato, se eu pegar eu mato, se eu pegar eu mato, se eu pegar eu mato. O outro, que estava há 8 anos alimentando um ódio no coração, virou e disse assim: ei, você não mata nada. Se você quiser matar alguém, mata eu. Não tinha nada a ver com a história. Ele falou assim: eu mato. Aí foi aonde começou a briga, foi aonde eu segurei ele. Foi aonde eu senti aquela coisinha ruim e saí. E ele disse assim, o rapaz assim: você não vai matar não? Então eu te mato. Ele puxou uma 6,35 e deu 9 tiros nele. Enquanto a igreja está aqui brincando de ser igreja, Satanás está levantando um grande exército aí fora. Enquanto nós estamos com aquela dificuldade de trazer crentes para dentro da casa do Senhor, Satanás está levantando um grande exército aí fora, matando, roubando e destruindo, recrutando pessoas para o seu exército. São as hostes espirituais da maldade. São as hostes espirituais da maldade. E o que nós estamos fazendo? Praticamente nada. Deus está recrutando homens e mulheres também para se levantar e criar um grande exército, o exército do Deus vivo. Mas aonde estão esses valentes? Que às vezes não tem coragem de queimar as suas carroças, beijar o seu pai e seguir Jesus. Aonde estão os valentes? Aonde estão a juventude? Aonde estão os anciões? Chegou a hora da igreja se revestir toda a armadura de Deus. O que eu só vejo é crente contando derrota. O
O que eu vejo é só crente sofrendo, é só crente pensando em suicídio, em separação, e abandonar a casa de Deus. E Satanás levantando um grande exército aí fora, matando, roubando e destruindo. E a igreja parada. O que faz um homem atirar a vida do outro? Satanás, ele investe. Pastor, Deus não investe? Sim, Deus investe. Só que normalmente o ser humano não reconhece quando Deus investe. Agora, para a maldade, o ser humano não precisa nem recrutar. Aqui tem 2 salões. Tem esse e tem aqui a sua arte. Do mesmo jeito aqui, do mesmo tamanho. Faça um evento com louvor e adoração. Faça um culto aqui numa quarta-feira, dizendo que nós vamos adorar e bendizer o nome do Senhor e mais nada. Nós vamos pregar uma palavra. Vamos pegar numa sexta-feira profética, e pegue o salão aqui do lado e diga que vai ter festa, vai ter cachaça, vai ter bagunça, vai ter. Qual será dos 2 que vai estar cheio? Aqui ou lá? Lá. Porque nem aqueles que estão de dentro conseguem abrir os olhos, quanto mais aqueles que estão de fora. É por isso que o Senhor disse assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Quem deu crédito na nossa pregação? Quem foi revelado o braço do Senhor? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? O que Jesus fez na nossa vida parece que foi pouco, que a gente não consegue queimar as nossas carroças, a gente não consegue pegar os bois e fazer um sacrifício, e a gente não consegue beijar o nosso Pai e servir Jesus de verdade. Está na hora de o Senhor levantar homens e mulheres que estão dispostos realmente a se alistar neste grande exército. O apóstolo Paulo diz na carta a Timóteo: ninguém que se milita se embaraça com as coisas desse mundo. Só que aqueles que foram alistados, que se alistaram, infelizmente não estão disponível para o grande capitão, para o Senhor dos exércitos. E aí o Senhor tem dificuldade com os crentes de entenderem como é que se reveste das armaduras de Deus, como é que resiste o dia mau, como é que coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho. E aí crescemos uma igreja fraca, uma igreja que o primeiro ataque do inimigo ele destrói, ele abate. O Senhor ele chamou o povo de Israel e levaria para o caminho do deserto, escolheu o caminho do deserto para Israel não lutar com os filisteus, porque Israel nunca tinha lutado, Israel não estava preparado. Então só fica no deserto.
Enquanto a gente não estiver preparado, a gente só vai ficar no deserto. Enquanto a gente não estiver preparado, a gente só vai ficar rodando e rodando e rodando nesse deserto. E a gente acha que está chegando próximo da terra prometida. Quando a gente vai ver, nós estamos no mesmo lugar. Não mudou nada. Só saiu um e entrou outro. O batismo que houve nesse ano era para a igreja estar lotada. Cadê eles? Dessa vez batizamos mais 20. Se a gente não cuidar, se a igreja não cuidar, daqui a pouco dos 20 só tem 2, 3. O restante dizia tudo. Porque Satanás, ele tem batido muito, tem guerreado muito. Nós estamos no fim dos tempos. E a igreja não entendeu o que é batalha espiritual. Precisamos ser revestidos de todo o poder do Senhor. Precisamos acreditar, como ele diz assim, portanto, tomai de todo, portanto, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Duas coisas distintas: fortalecer no Senhor e na força do poder dele.